Boa noite. Alimentar-se corretamente é uma necessidade, mas também um desafio. Com a publicidade estimulando o consumo dos industrializados, a alimentação saudável parece estar cada vez mais distante dos hábitos da população, principalmente de crianças e adolescentes. O Ministério da Saúde orienta que haja aumento e variação no consumo de frutas, legumes e verduras, que as pessoas reduzam o consumo de salgados e frituras, que as principais refeições do dia sejam feitas regularmente, café da manhã, almoço e jantar. Mas na prática, quase todo mundo comete algum tipo de excesso e quebra o protocolo, pondo em risco a saúde. E as consequências da alimentação errada vão desde a obesidade a problemas de diabetes ou cardíacos. Afinal, o que de fato é uma alimentação saudável? Como deve ser feito o consumo de frutas e verduras? O consumo de carnes é ou não importante para a saúde? Quais as consequências do consumo de frituras e açúcar em excesso? Por que é tão difícil se alimentar corretamente nos tempos atuais? Essas questões estão na pauta do Opinião Pernambuco de hoje. E para o programa, convidamos Bárbara Gomes, endocrinologista, pediátrica do Hospital das Clínicas, e Celerino Carriconde, médico especialista em produtos naturais. Convidamos também uma nutricionista, mas ela entrou em contato com a produção agora há pouco, dizendo que teve um problema de saúde e que não poderia comparecer. Mesmo assim, a gente vai adiantar o programa e temos aqui duas pessoas que podem falar muito bem sobre essa questão. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite, Bárbara. Boa noite, doutor Celerino. Boa noite. E quando se usa a expressão alimentação saudável, qual o sentido ou dimensão desses termos? Vamos começar pela mulher, não é isso, doutor Celerino? Na verdade, a alimentação saudável pode ter um conceito geral. Uma alimentação saudável é uma alimentação que faça com que você tenha saúde hoje, no presente e no futuro. E também tem aquela alimentação saudável para o próprio paciente. Então, cada paciente é um indivíduo e, às vezes, a gente tem que modular a alimentação para cada tipo de pessoa para que ela tenha saúde agora e no futuro também. Doutor Celerino. Nós conversamos anteriormente sobre a sua avó que tem 100 anos, não tem nenhuma taxa alterada. E por que ela tem isso? O que ela come? Naquela época, quando ela era mais jovem, o que havia no mercado? A população mundial era menor, a produção era tudo orgânico. Hoje em dia, com a urbanidade, devido ao aumento da população e do campo para a cidade, a maior parte, primeiro é a produção dos alimentos. Hoje a produção de alimentos só tem NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Cadê os micro-elementos da saúde? A falta de zinco, selênio, germânio e outras coisas mais. O leite hoje em dia, naquela época eu tomava leite da vaca, eu sou gaúcho, na hora, no curral. Hoje, o leite, a vaca é alimentada com cocô de galinha de granja. Vai à pasteurização 150 graus, tira duas enzimas. Uma delas passa a provocar a teromatose, tanto carótida como as coronárias. Começa a expoliar o cálcio. Aí vem depois, aumenta a prostaglandina 2. Aí começam os processos inflamatórios. Quer dizer, a maneira de produção, com relação aos pozinhos brancos, os 3 pozinhos brancos, né? O trigo, o açúcar e o sal, tudo refinado. Como é que a pessoa pode ter saúde num ambiente desse? Hoje os alimentos no supermercado têm caloria e nutrientes praticamente zero. Aí tem que entrar com suplemento alimentar. Então é difícil ter saúde. Nós vamos relacionar vários tipos de alimentos para falar um pouco sobre eles. Inclusive, a gente vai aprofundar mais, inclusive, essa questão do leite, né? Me parece que o doutor Celerino está muito preocupado né, com as consequências da ingestão do leite. Bem, a alimentação saudável é um conceito que se aplica a qualquer pessoa ou para cada pessoa ela teria uma especificidade. E aí é uma questão que eu coloco para vocês. Existe o conceito geral de alimentação saudável, né? Uma alimentação rica em frutos, legumes, fibra, pobre em sal, com pouco sal, pouco açúcar, que é o pozinho branco que faz mal, né? Pouco sal, pouco açúcar. Isso é uma alimentação saudável. Isso é um tem conceito que ter, geral. E assim, você tem que ter derivados do leite saudável. E tem que ter proteína, você tem que ter carboidrato, você tem que ter uma gordura, mas é uma gordura de boa qualidade, a gordura que é boa para o colesterol e não a que hoje em dia é consumida. Então, uma alimentação saudável é você comer regularmente, várias vezes ao dia, numa quantidade moderada e que você coma vários tipos de alimento.
Isso se aplica a qualquer pessoa? Todo mundo precisa seguir essa tabelazinha? Não. Existem algumas pessoas, inclusive, que nem podem comer alguns tipos de alimento, mas hoje em dia está muito assim, essa dieta da proteína, dieta Dukan, dieta não sei o quê, que você tira o carboidrato da dieta. Isso já não é saudável, as pessoas acham que é e não é. Você tem que comer todos os tipos de alimento. Então, cada pessoa tem a alimentação saudável para si, porque existem realmente pessoas, por exemplo, que têm alergia a glúten, não podem comer glúten. Tem crianças que têm intolerância à lactose, não podem tomar nenhum tipo um leite que tenha lactose. Então, cada pessoa tem a sua alimentação saudável. Mas existe esse conceito geral que eu disse, né, que pode se aplicar para a população. Doutor Celerino, o senhor comunga? A gente tem que equilibrar alimentos de construção, proteção e energia. Os alimentos de proteção dependem da idade da pessoa também. Uma criança que tem crescimento tem que ter mais de construção, são as proteínas, tanto animais como vegetais. Uma pessoa de nós, 76 anos, aí tem que tirar tanto a construção, passar mais para o de proteção, e um pouco de carboidratos. Carboidratos, não esse que tem aí, né? Como macaxeira, o inhame, que é outro tipo de carboidrato. Então, as pessoas têm que equilibrar segundo a idade da pessoa, segundo a sua demanda. Tem que ser proporcional ao período de vida da pessoa. É muito comum a gente ver pessoas que dizem, não, eu não tenho problema de pressão, eu posso comer sal, eu não tenho problema de diabetes, eu posso comer açúcar à vontade, eu não tenho problema, enfim, né? Por não ter o problema, acha que tudo pode. Aí lá na frente provavelmente vai se deparar com as consequências dessa alimentação desregulada. E eu queria que vocês falassem, vamos começar com a doutora que inclusive é pediátrica, né? Endocrinologista pediátrica e trabalha muito essa questão. Na verdade, não é o açúcar que causa diabetes. O diabetes tipo 2, o tipo 2, né, que pode ser causado pelo excesso de peso, tem a questão genética, mas tem o excesso de peso. Então, a obesidade é a causadora de diabetes, não é só porque comeu açúcar. Mas o açúcar, ele não faz bem, o açúcar simples, ele não faz bem. O que faz bem é o açúcar que é quebrado, o açúcar de uma fruta, o açúcar que é quebrado assim, por exemplo, uma macaxeira que você estava falando agora, ele é um carboidrato e ele é quebrado depois em açúcar. Então, quando você come um carboidrato que a gente chama de complexo, e o corpo precisa quebrar ele várias vezes para poder ingerir, esse é um carboidrato saudável. E não você pegar o açúcarzinho cristal e colocar. Mas não é o consumo de açúcar que causa diabetes, é o excesso de peso. E não é o consumo de sal somente que causa hipertensão. O peso é uma das causas de hipertensão, mas o sal é um fator. E tem a genética toda disso. Então, não é só porque a sua pressão é baixa. Aliás, pressão baixa não é um termo que existe muito. Você tem hipotensão mais no paciente que está grave, ou que está usando remédio para baixar a pressão e baixou, ou ele está grave, está na UTI, está com infecção, aí a pressão dele baixa. Uma pessoa que está normal, está conversando, não está sentindo nada, e a pressão dela é 9/6, a pressão dela não é baixa. Ela é uma pressão adequada para aquele peso e altura. Certo. Nós estamos falando aqui de uma questão de comportamento, uma questão cultural, né? Esse hábito das pessoas de fazerem a ingestão dessa forma tão disparatada, tão aleatória, tão pouco responsável até, por provavelmente falta até de informação, falta de uma política pública, né, que oriente. Então, doutor Celerino, o senhor acredita que a nossa juventude está sendo realmente mal orientada e ela está caminhando num caminho complicado para o seu futuro? Que futuro nós teremos para a população que se alimenta nesse momento de uma forma equivocada? Já estão aí. O consumo de Coca-Cola com pH 2,5, está provado que a célula cancerosa se alimenta da acidez. Quanto mais acidez em tua alimentação, com pH da urina de 5, altamente ácida. Em 1931, o Warburg comprovou, um médico alemão, de que a célula se alimenta da acidez dos alimentos. A carne vermelha aumenta a acidez, a Coca-Cola, pH 2,5, a água Indaiá com 4,5 de pH, altamente ácida. Essa água está alimentando o câncer. Até a água mineral? Até a água mineral. E aí vem os alimentos também que você consome, né? O pessoal como McDonald's. Aquele McDonald's você bota numa prateleira por 3 meses, não vai, uma formiga vai lá. É pura química. Isso é alimentação. A formiga está mais inteligente do que a gente. Nós. Tem na internet aí, o Supermac, é um americano que resolveu fazer um teste. Ele pegou toda a alimentação do McDonald's, só o McDonald's, Coca-Cola, primeiro mediu todas as taxas. Tomou durante 2 meses comendo só aquilo. Todas as taxas alteradas, altíssima alterada. Provando que a alimentação está provocando isso aí. Porque os nossos alimentos hoje não têm nutrientes.
É tudo à base de refinado e da produção à base de NPK. Então, isso aí produz realmente sérias consequências na juventude. Que já estão, eu tendo criança com 15 anos com hipertensão, ou 14 anos com um problema de gastrite, por quê? A família não cuida da criança. O que o pessoal faz hoje em dia? Domingo vão para o McDonald's, lá para o shopping center, né, que é o templo do humor, porque hoje o Deus é o consumo e o templo é o shopping center. Passa um dia inteiro. Então, a alegria das crianças é ir lá no McDonald's comer aquelas porcarias. Tá? Quer dizer, enquanto não houver uma educação alimentar dos pais, eu já vi criança pequena com 2 anos, mamadeira com Coca-Cola. Eu fui da consultor para Fome Zero, eu fui lá para Guaribas. Como é que você sabe o que o povo está comendo? Tu vai aonde? Pesquisar com ele, vai demorar muito tempo. Ir no supermercado, não, tu vai no lixão. O que tem no lixão lá? É o que o povo está comendo. Então você vê a patologia pelo lixão. É Coca-Cola, é óleo de oliva, óleo de soja que é transgênico, é as gorduras em geral, as porcarias que só tem carboidrato simples, né? Inclusive refinados. Então você pode prever, já saber o que tem aquele pessoal lá. Quer dizer, ou a merenda escolar, hoje está mudando. Tem governos estaduais que estão proibindo, municipais estão proibindo a criança levar para a merenda escolar, levar as porcarias que eles levam. Puro carboidrato. Levar a banana. A banana é uma fruta espetacular. Para uma criança, até ajuda a criança no rendimento escolar. Te dá energia, tem triptofano, te dá sentimento de felicidade. Uma coisa, agora, tem a merenda escolar, as bolachinhas, os biscoitinhos. Tem que mudar isso. Tem uma caixeira na produção da agricultura familiar e vai comprar os biscoitos lá dos integrais da Vitarella. Está brincando comigo, né? Tem que haver uma política de mudança. O Conselho está fazendo isso, só que não tem respaldo federal ainda. Doutora Bárbara estava querendo complementar a sua fala, depois eu queria voltar para esse ponto aí da merenda escolar, que eu acho que é um capítulo à parte. São várias coisas, assim, a gente está tendo um aumento de obesidade no mundo inteiro. Pandemia. Pandemia, inclusive crianças e adolescentes. Antes a gente tinha desnutrição, inclusive no Nordeste, antes, na verdade, a gente ganhava em desnutrição, e agora a obesidade passou muito. Quando a gente vê os gráficos, do IBGE, que saiu agora em 2009, assim, triplicou a quantidade de obesos de crianças e adolescentes, e é malnutrido, porque é aquele obeso de carboidrato só. E aí, o que é que está acontecendo? É genética? Não. Lógico que existem aquelas crianças que têm a genética, que são mais predispostas a ganhar peso. Mas o que acontece mesmo é aquela história, aumento de fast food, poucas refeições em casa, refeições rápidas, sedentarismo, né? O sedentarismo, refrigerante, pouca fruta. Eu tenho pacientes que não comem nenhuma fruta, nenhuma. Então, e assim, doutor, o que é que ele vai levar para a escola de lanche se não for um biscoito? Quer dizer, como se não existisse a opção de fruta. As pessoas não sabem o que é saudável mais. E outra coisa que está acontecendo é o aumento do tamanho das porções de alimentos industrializados. Então, antes a Coca-Cola era 1 litro que via, né? Já vai ter aquele garrafão de 20 litros de Coca-Cola, eu não duvido de jeito nenhum. Você tem, você vê pipoca, a gente ia pro cinema, pipoca. da casa, você com aquele botijão de Coca-Cola. Vai com aquela pipoca desse tamanho aqui. Antes a pipoca era pequenininha, agora, né? Um balde de pipoca. Não que pipoca não seja, né? Pode comer pipoca, mas o problema é a quantidade, às vezes, de carboidrato que você está comendo, como se fosse engolir o mundo, é uma coisa muito comum. E as crianças estão muito em televisão, então a gente acaba ficando, surgiu um trabalho super legal que viu que aumentava a prevalência de obesidade quanto mais horas na TV a criança ficava. E aí ela fica na TV, e aí vai e come, vai na geladeira e come. Então a criança acabou de almoçar e já quer comer alguma coisa. E existe muito essa história dos pais, a gente não tem educação dos pais. Porque eu digo muito para os meus pacientes, por que todo sábado tem que ir para o shopping comer McDonald's? Por que todo domingo tem que comer pizza? Por que isso? Porque a gente não muda. Isso porque não vai para a praia, tem abacaxi que vem na praia, água de coco, né? Aí vai para o parque, tem laranja, aquele parque da Jaqueira mesmo, tem várias frutas ali fora, mas a criança não quer, não se acostumou. Então, eu acho que tem muito assim do hábito alimentar desde que a criança é pequena. Sabe que falam muito também? Quando meu filho tinha 2 anos, até 2 anos comia de tudo. E depois passou a não comer. Porque a criança faz parte, né, do crescer da criança dizer, eu não quero isso, quero aquilo. Não, tudo bem, mas vai ter que ser fruta. Escolha a fruta que você quiser, mas vai comer uma fruta. Mas não, é mais fácil. Às vezes os pais não estão em casa, aquela vida mesmo que tem. E aí a criança come o que quiser. E aí vai
deixando, vai desacostumando. Tem criança que a gente tem que mandar para a fonoaudióloga para poder mastigar alimento, porque só quer aquela coisa. A senhora falou na fruta. E se for a salada de fruta? Salada de fruta tem um problema. Não é bom usar diversas frutas. E às vezes o porque a pessoal coloca incompatibilidade- leite condensado, né? Não Uma fruta de cada aceita vez. só a Por conta, fruta. É uma coisa, pelo menos na Europa, muito combatida esse negócio de salada de fruta. Aqui na América Latina não, porque não há conhecimento sobre realmente uma ainda, alimentação. né? Como o senhor do falou, uma que fruta de cada pode, vez? né? Uma fruta de cada vez. Como assim? Ou banana, ou mamão, nada de misturar. Banana, mamão, melancia, aí fazer aquela salada de frutas. Isso aí, a incompatibilidade, o Mas antagonismo, a sinergismo de O ação. que teria compatibilidade? Entre uma fruta e outra, são princípios ativos diferentes, né? Exemplo, uma composição aí. Uma composição, por exemplo, um abacaxi junto com uma banana. Não é compatível, tá? Uma outra, um mamão até com limão é bom, mas um mamão com uma banana. São massas, vai aumentar mais então aí não é compatível. Agora, uma alface com uma banana é uma boa companhia. Mas Alface é uma com verdura, banana como... até combate o insônia, tá? É meio difícil fazer Mas tu pode fazer liquidificar os a dois, população adquirir liquidifica esse um hábito, pouquinho né? d'água, pois é, e tomar antes de dormir, por exemplo. Para que tomar calmante? Então, isso aí, o tal da alface é sonífero. Tá? Há um francês lá, Messange, que é um livro dele só sobre a questão da alface para ajudar na saúde do corpo e também para combater a insônia. Doutor Celerino, eu queria, me desculpe, mas eu queria ainda insistir mais um pouco nisso, né? Até porque eu penso que a população toda, se é um erro, comete esse erro. Porque quando pensa em salada, pensa em realmente Salada de misturar, frutas, né? E é. coloca Até eu cometo 10, esse né? erro, porque 10 eu também não tipos tenho de frutas diferentes. conhecimento E além do mais, acrescenta às vezes granola, acrescenta Bom, uma até que granola calda, é uma boa, pode acrescenta... com uma fruta só é bom. Agora, tu pega hoje um prato de comida, arroz, macarrão, farinha, batata e um suco bem doce. Quanto carboidrato tem aqui? Eu estou me sentindo mal. Só pode, né? Só tem carboidrato. Pô, só tem carboidrato. Aí mistura um pouco de proteína. E aí carboidrato dá gases, fermenta, né? E aí a pessoa reclama da gastrite, da acidez. Tem que comer um carboidrato de cada vez. Um carboidrato, uma leguminosa, uma carne, uma verdura, né? Mas agora as verduras pode misturar. Mas sei lá, as frutas são desaconselháveis. Há um livro só sobre incompatibilidade de frutas. Daqui a pouco o senhor fala sobre esse livro. É do senhor, esse livro? Não, é em espanhol. Pronto, o senhor fala sobre esse livro daqui a pouco, que eu penso que a população está realmente precisando de informação. E eu me incluo, inclusive, dentro desse conjunto de pessoas. Bem, a gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco. Lembrando que você pode participar do programa pelo telefone 34236836, e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãope. É só um instante. O Opinião Pernambuco está de volta e hoje estamos debatendo o tema alimentação saudável. Para o programa convidamos Bárbara Gomes, endocrinologista pediátrica do Hospital das Clínicas, e Celerino Carriconde, médico especialista em produtos naturais. Convidamos também uma nutricionista, mas hoje no final da tarde ela disse que tinha um problema de saúde e que não pôde comparecer. Mas no bloco anterior a gente chegou a tocar na questão da merenda escolar, que é um problema inclusive uma questão de política pública, né, nessa área que envolve educação, que envolve saúde. Então, por que as escolas, por exemplo, não introduzem com mais frequência na alimentação dos alunos, nas merendas escolares, frutas e verduras? Seria porque são perecíveis e teria mais dificuldade para armazenar? Até que ponto isso justifica a ausência desse tipo de alimento dentro do cardápio, doutora? Na verdade, assim, o que acontece nas escolas estaduais e municipais é que, antigamente, as crianças não tinham o que comer em casa. E aí, às vezes, a alimentação era na escola, então eles botam sopa, botam cuscuz, botam um carboidrato, biscoitos, essas coisas, como se fosse uma refeição mesmo grande que a criança vai fazer. E, na verdade, o lanche é para ser uma fruta, alguma coisa rápida, só para a criança não ficar mais de 3, 4 horas sem comer.
Mas não, era como se fosse para alimentar mesmo, que tem criança que não tem condições de alimentar em casa. Sendo que isso mudou, como eu disse, né? O estudo de IBGE está aí. Antes a gente tinha desnutrição, agora a gente tem obesidade infantil. Então a criança toma o café da manhã em casa, chega na escola, come cuscuz e sopa de manhã, 10 horas da manhã, e aí depois almoça de novo, então está comendo mais do que precisa. E aí a dificuldade que a gente tem é de mexer na política pública, assim, às vezes a gente tem que conversar com os nutricionistas em relação a isso, nutricionistas que trabalham para isso, mas o governo atual já está iniciando um projeto de escola saudável, já foi tentado uma vez antes, não deu certo e esse está começando, né? Nesse cardápio atual, entra linguiça, salsicha, mortadela? Entra. Ou seja, esses embutidos todos estão lá. Entra. E isso é uma bomba. Entra. Doutor Celerino. A minha esposa trabalha no Conselho estadual. Toda a briga do pessoal, como também Sônia, né, é a briga de como dar essa merenda escolar. Até pelo seguinte, antigamente tudo vinha de fora. Tudo era importado, tudo ultra industrializado. E os malefícios eram tremendos. Né? Hoje, com a proposta da agricultura orgânica e dos agricultores, dos pequenos agricultores, tem que produzir a produção local e do período que tem aquela produção ser a parte da merenda escolar. Para diversificar a merenda escolar e produção local, até para a questão do planeta. Com um produto que vem de 500 quilômetros para chegar lá, quanto você gasta energia para chegar até lá? Por que não usar o produto que está produzido ali localmente? Gera renda para o pequeno agricultor, é um produto que está sendo controlado para não ter muito agrotóxico, a escola vai usar as frutas da estação, vai fazer voltar o cardápio natural daquela região, que é o alimento, e vai tentar reeducar a criança pela escola. Porque pau que nasce torto até a cinza cai de banda, como dizia o povo. Uma pessoa que se acostumou errado à alimentação é difícil de mudar. Em Cuba, como mudou a alimentação? O pessoal não queria comer peixe, só queria comer coisas, como na China também. Depois da Revolução, começaram a mudança nas escolas, nas creches. Isso é uma experiência, nós ficamos 5 anos no interior aqui, nós começamos a fazer a merenda escolar. Primeiro, trabalhando com as merendeiras. Segundo, começamos a criança a produzir verduras na escola. A merenda escolar começou a melhorar. As crianças no começo não aceitavam muito. Devagarinho, conversando com a merendeira, com a professora, educando quem pode alimentar, a criança começou a mudar. Quem que faz a comida na casa dele, no agricultor? É a criança de 10 anos, a minha de 10 anos, porque o pai e a mãe estão tão avançados. Então, quando a criança começou a mudar também a alimentação na casa. Então, o trabalho tem que começar com a criança. Nós temos uma creche lá, que a gente montou a creche, para começar a mudança do hábito. Foi aqui em Sapucaí, perto de Bezerra. E aí, da creche, foi para a escola, da escola chegou na casa do pequeno agricultor. E mudou-se o hábito alimentar. Poderia se estimular mais essa história das hortas dentro das escolas, né? Principalmente em locais onde tem espaço. Algumas escolas a gente vê que assim, são muito apertadinhas, né? Até não tem espaço, mas tem escolas que têm espaços amplos que poderiam investir mais nisso. Ou seja, falta uma ação, decisão política, né, para isso aí. E trabalha muito a questão dos professores, a diretora, das merendeiras, porque se você não trabalhar com elas não vão fazer. Se você trabalhar com elas, aí a criança é beneficiada, porque ela vai plantar também a verdurinha dela e vai influenciar depois na casa dela. Seria tão bom que professores ou técnicos dessas escolas tomassem essa iniciativa. De repente você desenvolve um projeto aí, né, e pode ser uma coisa muito bacana, né, para você, para a sua realização pessoal e para a escola e os alunos da família. E tem a questão das escolas particulares também, né? Assim, o que eu recomendo às vezes para os pais dos pacientes é, olha, que sejam de consultório, né? Procurem a escola para a criança pré-escolar pelo lanche. Veja uma escola que ofereça um lanche saudável, que tem uma horta, que tem algumas escolas particulares que tem horta. Como é que é o lanche da cantina? Qual é o cardápio da criança? Porque é exatamente a fase que a criança forma o hábito alimentar. Então, ela tem que comer coisas de cores diferentes, texturas, sabores diferentes, para poder formar esse hábito alimentar saudável. E o que a gente tem não, é porque a cantina da escola, ela para vender, aí coloca, né, é muito mais fácil vender uma coxinha, uma fritura, do que vai botar fruta lá, vai estragar. E aí a gente tenta, às vezes tem algumas escolas que não estão melhores, já fazem, se for fazer um sanduíche, faz um sanduíche com pão integral, com legumes dentro, aí bota uma carinha assim, com a cenourinha, com
sabe? Para ficar visualmente apetitoso para a criança. Então, existe toda essa... É tudo muito difícil porque a gente tem aí algo concorrendo com isso, que é exatamente a publicidade, né? Que vai massificando um modelo, impondo um padrão de consumo como se fosse o ideal, e a população ela se deixa levar porque ela é persuadida, né? Porque ela é convencida por esse modelo que segue a lógica do capitalismo. Inclusive, eu acho que a gente pode tocar um pouco mais nisso, mas eu queria também aproveitar aqui essa pergunta do Edson Maciel. Ele passou via Twitter, disse: diante do corre-corre, qual o lanche mais saudável e rápido que o estudante deve levar na sua bolsa? Quem responde? Eu dou um exemplo meu, por exemplo, quando eu viajo para avião aqui, eu levo meu ovinho cozido, eu como um ovinho mesmo, bato na cara. Porque essa porcaria que tem no avião, só tem porcaria para comer, né? Tomo só água mineral, que também mata a fome. Banana, tem banana seca. Eu seco banana no meu sítio lá, eu levo banana seca, eu levo jaca seca, eu levo a manga seca. As frutas secas também são bons. Então, você pode muito bem, mastigando bem, vai inibir a fome mecânica também. Que às vezes o pessoal come, não mastiga direito e fica com a sensação de fome. Por quê? Porque há dois centros da fome, o químico e o mecânico. Na Segunda Guerra Mundial, o cara não podia receber a quentinha na frente, recebia uma pílula para matar a fome química. Aí ficava com a sensação de fome. Aí descobriu que havia o centro da mastigação, o mecânico. Aí davam chicletes. Então inibia a fome mecânica. Então o pessoal, às vezes, como não mastiga bem, fica uma sensação de vazio e fica insaciável, aí quer comer mais, aí come mais porcaria. E não mastiga também. Doutora, vamos fazer a cestinha, né? Olha, tem várias opções de lanches, né? Frutas são opções de lanche. Frutas frescas, um tapauzinho com uvas, ou com a melancia cortada, ou com o melão cortado, a banana mesmo, uma maçã, uma pera, bom. E se a criança disser, não quero. E tem a questão do não quero e do mico, né? Porque é mico levar. Refrigerante. Às vezes é mico, né? Levar. Não, na verdade, assim, uma criança que não come frutas, e eu tenho várias, a gente tem que readaptar o hábito alimentar da criança. Certo. Então, nesse caso aí, qual deve ser a postura dos pais? Os pais devem exercer o rigor e dizer não leva? Não, veja, não, mas calma. Primeiro você tem que tentar. Se a criança não come, e assim, a partir de hoje, ela não come nenhuma fruta, não adianta, vai voltar. E aí você tem que entrar em acordo com ela para outras coisas mais saudáveis, que possa levar para a escola, né? E aí, um sanduíche, por exemplo. Fazer um sanduíche com aquele leite fermentado, pode levar um iogurte, até bolacha integral, se não tiver problema, um pacotinho de bolacha integral, até pipoca feita em casa, pipoca. É outra opção de lanche. E o líquido? A caixinha de suco é a pior coisa que pode existir no mundo. Pior do que o refrigerante? Tá tudo na mesma. A caixa de suco tem muito açúcar refinado. É tanto açúcar que às vezes a gente usa para o paciente diabético, tipo 1, que entra em hipoglicemia. Eu peço para ter uma caixinha daquela, porque se ele tiver muito assim, grave na hora, para não dar tempo de pegar uma água e botar açúcar, assim, para ele tomar um copinho daquele de tanto açúcar que tem. E fora os industrializados, corante, aquilo ali. Mas é muito prático, né? Então, o leitinho fermentado é uma coisa boa, já pode O tomar. todinho? Não, o todinho nem leite é. O todinho é muito açúcar. Tem 1 caloria por ml aquele todinho. Tem a gordura do chocolate. Tem a quantidade de açúcar que tem. Aquilo é o caos também. O todinho é péssimo. O que eu peço, assim, o suco natural é a melhor coisa para levar. Porque o bom é o suco feito na hora. Paciência, é melhor do que um industrializado. Ou então a velha e boa água, né, que cai do céu. Isso aí. Que não seja aquela água lá, feito H2O, né? Tem umas marcas aí que... Aquela ali mas semelhante a refrigerante. Aquilo é refrigerante. É o próprio refrigerante, aquilo ali Aquele H2O, não, tem vários aí, não. Não, é água mesmo. E para beber, água de coco. Não pode beber água de coco, suco. Ou seja... Leite fermentado, iogurte, tem Ou opções. seja, para você ter uma alimentação saudável, você deve fazer sacrifício. Tem. Eu tenho paciente que ele já deixa, que é de manhã cedo, assim, não dá tempo de preparar o lanche, já deixa a uvinha no tapaué já pronto na geladeira. O menino só faz pegar, botar dentro da lancheira e levar. Então tem umas coisas que dá para você fazer, porque tem que ter um sacrifíciozinho mesmo.
Doutor Celerino, vamos voltar para a história do leite, né? Que o senhor estava muito empolgado, querendo falar muito sobre... Eu estou vendo com meus pacientes, outro dia chegou uma assistente social lá da Paraíba. A menina magrinha, carregada, a menina. E começou, eu estou com endometriose, papá. O que você está se alimentando? Eu tomo 1 litro de leite por dia. Menina, está aí o negócio, tem que parar hoje, parar ontem. Ela ficou meio revoltada, né? Passado 1 mês depois, ela voltou saltitando, dança balé, não reconhecia a menina. Ela, na primeira semana que começou a tirar o leite, começou a sentir melhor. Só tirando o leite. Tomava 1 litro por dia, brincadeira, mano. Esse leite hoje é um veneno. Foi tirado da pirâmide alimentar. A Universidade de Harvard tirou esse leite. Desde janeiro que está na internet por aí. Tá? Basta ver a incidência que há de processos, por exemplo, de sinusite. É só tirar o leite e melhora. Asma em criança, tira o leite e melhora. Tá? Mas é porque o leite é ruim ou é o tipo de leite que se está É que consumindo? hoje não é produto natural, é um produto industrial. Se é industrial, perdeu a naturalidade dele. Toda ela é química. É para questão de poder durar mais tempo na prateleira. Tu pega esse leite Liamba, ele tem formol, é um leite morto. Ele não dá para fazer uma coalhada com ele. Ele não azeda. Dizer que leite é esse? Tá? Que está provocando um montão de alergia. E você vê a experiência concreta na China. De cada 10 mil mulheres, uma tem câncer de mama. Aí uma pesquisadora inglesa com câncer de mama, já recidivando, vai com o marido, que é pesquisador, vão para a China. E por curiosidade começou a ver como era a incidência de câncer de mama. Cada 10 mil uma tinha. E por quê? Lá não tem leite. O que pode criar vaca na Índia, na China, com 1,4 bilhões de habitantes, né? Aí ela voltou, tirou o leite em 2 semanas. Tem cirurgião, um cirurgião italiano, que ele abria o tumor, botava bicarbonato dentro, e o tumor, em 1 semana, desaparecia, porque alcalinizava e matava o tumor. O leite está alcalinizando. Esse leite do céu está acidificando o sangue. O leite bom, não. Mas o leite que está industrializado está acidificando. Está aumentando a prostaglandina 2, processo inflamatório e o processo também de câncer, inflamação crônica. O leite bom é esse que vem direto do cercado. Do cercado. O leite de cabra é outra coisa. Tá? Ninguém dá ração para cabra. Come mesmo que tiver. O queijo de cabra até tem alto valor no mercado, porque é um queijo muito melhor que o queijo de vaca, leite de vaca. E aí eu vou dar um testemunho em relação ao leite de cabra, né? Quando meu filho nasceu, pequenininho, ele veio com um grau de alergia altíssimo. E aí a médica recomendou leite de cabra. Ele passou, acredito que 2 a 3 anos tomando somente leite de cabra. Ele não tem alergia nenhuma mais. Então, assim, foi um efeito terapêutico fantástico que esse leite de cabra provocou nele. Né? Assim, mas a gente tem dificuldade de achar o leite de cabra, não é comercializado. Por que não se comercializa? Existe, já está começando já a comercialização. Já tem, inclusive, ONGs trabalhando com os pequenos produtores, até para gerar renda para eles. Estão fazendo e vendendo até caro, por sinal. Doutora, o leite em pó é melhor do que aquele leite de caixa? Não. O leite que o bebezinho, aquele dos primeiros anos, é uma fórmula, ele não é nem leite, né? É um leite. Agora, é o seguinte, existem pessoas que tomam leite e não tem problema. Agora, não pode tomar 1 litro de leite por dia. Tem que ter uma coisa... Criança, a gente não pode nem tirar o leite ainda. Não existe assim um trabalho dizendo, você vai tirar o leite totalmente. Agora, existem aquelas pessoas que não podem tomar leite de jeito nenhum. Você não pode tomar leite de vaca, você não pode tomar leite com lactose. Tem alergia à proteína do leite de vaca ou intolerância à lactose, tem os dois. Então, essas que pode ter sido o caso da sua paciente, né, que ela não podia tomar leite nenhum. Agora, o leite, esse em pó, em relação ao leite em pó e leite de coisa, não tem diferença, não. Agora, tem as fórmulas... Tudo é ruim. Agora, tem as fórmulas que são feitas para o bebê, né? Que é aquelas fórmulas infantis que usa no primeiro ano de vida, que não é bem um leite. Já foi feito estudo, que normalmente a criança, algumas se dão bem, mas algumas não, dá muita constipação, tem criança que é constipada. E aí tem que mudar, tem que ser um leite hipoalergênico, tem alguns que tem que ser hipoalergênico, tem uns que tem que ser sem lactose, tem alguns que tem que ser de soja. E é outro detalhe, o leite de soja já a gente não pode ficar usando também para a criança muito, porque a soja, ela é... Alice é transgênica, tiocianato para o crescimento da criança. E aí você pode ter, ela pode agir como se fosse um hormônio.
E aí ela pode, uma criança que toma muito leite de soja o tempo todo, suco de soja, leite de soja, a gente pode ter casos de puberdade precoce por conta disso. Então, o leite de soja também você não pode mudar o leite normal para o leite de soja. Até porque a maioria é transgênico, né? Pronto, Agora, só uma coisa, desculpa interromper. Existe um estudo sobre a questão da composição do leite materno e do leite de vaca. O bebê Johnson, ele é gordinho, mas burrinho. Por quê? Porque o aminoácido do leite materno é para crescer a célula nervosa e também dá imunidade. E o leite de vaca é para crescer a musculatura. Então você tem um burrinho, um gordinho e burrinho, e um enxutinho em você, e é muito mais inteligente. Tá? Então, por isso que o leite... Eu fui pediatra durante um tempo no Chile, trabalhei 3 anos. Eu cometi um erro tremendo com o negócio do leite Nestlé. Sabe que Baby Killer, uma malária que matou 1 milhão de crianças na África? A Nestlé foi julgada internacionalmente, foi para o negócio de Haia lá, e foi obrigada a pagar não sei quantos milhões para o governo, onde as crianças morreram. Né? 1 milhão de crianças morreram que levaram leite de vaca, a vaca que incompatível com a criança dava diarreia e matava. Doutor Celerino, antes de começar o programa, a gente estava conversando e eu perguntei, isso se estende para os derivados? O senhor tinha feito destacado que o queijo coalho ele é menos prejudicial. Fermentou, acaba com a lactose. Mais uma coisa, o queijo coalho é melhor do que o queijo envelhecido. Pelo menos alcaliniza mais do que o leite envelhecido, que acidifica o sangue. Então, para criança e para adulto não é bom. Agora, o iogurte, por exemplo, é um lactobacilo. É muito bom. Até estudos comprovaram, né, nos Estados Unidos, 10 mil mulheres durante 5 anos observaram a incidência de corrimento vaginal altíssima na mulher que tomava leite. Na que tomava coalhada, baixíssima. É um probiótico. Hoje acabou o negócio de antibiótico. Hoje fala em probiótico. O que é probiótico? É o lactobacilo, é o Yakult, que é outra bactéria, é as bactericidas que tem no kefir. Tudo isso aí é probiótico. Então, isso aí está... Porque antibióticos perderam a ação de tanto usar para alimentar os animais e crescer, criaram superbactérias como a salmonela, que está provocando, inclusive, mortes por causa de septicemia por causa disso aí. Né? E a carne? Nós podemos colocar a carne dentro do rol de alimentos saudáveis, ou seja, você ingerir, seja a carne bovina, seja a carne de frango, isso é bom para a saúde? Até que ponto? Existem muitas questões aí que envolvem, inclusive, os vegetarianos e os veganos. Mas a gente deixa para falar sobre isso no próximo bloco. Lembrando que você pode participar do programa enviando sua pergunta e sua opinião pelo telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter @opiniãope. A gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta e hoje estamos debatendo alimentação saudável. E aqui na nossa mesa participam Bárbara Gomes, endocrinologista pediátrica do Hospital das Clínicas, e Celerino Carriconde, médico especialista em produtos naturais. Bem, no bloco anterior a gente deixou aquela pergunta sobre as carnes. Carne é uma alimentação saudável? Até que ponto? Vamos começar pela doutora Bárbara. Carne é proteína, né? A carne, o frango, o peixe são proteínas, então fazem parte de uma alimentação saudável. O problema é a qualidade que a gente está tendo do peixe, do frango que a gente está tendo. E a carne vermelha, ela é muito gordurosa. Então, a gente tem todo o problema de como é feita a carne vermelha, da alimentação do boi e tudo mais. Mas a gente não pode tirar, assim, principalmente de uma criança. Uma criança precisa... principalmente do peixe e do frango. Quando se diz não pode, os vegetarianos, por exemplo, tiram. Não, desculpa, não pode tirar proteína. Então, alguma criança, o problema que está acontecendo é que a criança não está comendo carne, mas também não come vegetal. Então, ela acaba só botando no prato carboidrato. Eu até brinco, eu tenho alguns pacientes assim, ele é vegetariano? Não, doutora. Ele não come nenhum vegetal, o prato dele só tem arroz, feijão e purê. Só uma batata. Então, não tem, é aquela história, você tem que entrar com a criança, você pode tirar? Pode, tem criança vegetariana? Tem, pode fazer isso. Mas ela tem que ser acompanhada por um nutricionista para ela substituir aquela proteína animal de uma proteína vegetal. E aí tem os grãos, você junta o grão de bico, o feijão, o próprio arroz integral e tudo. Existe a união de um
grão com outro que forma proteína, né? O doutor Celerino melhor do que eu para isso. Mas você não precisa optar para ser vegetariano, não. Não só o vegetariano que tem uma alimentação saudável. Então, veja bem, porque nós temos o vegetariano e temos o vegano. Vegano. Né? O vegano, normalmente, ele assume uma postura filosófica, né? Uma questão assim que passa muito por uma decisão... Não queira comer proteína. Enfim, não quer nada que possa, de alguma forma, afetar o animal. Né? Ele entende que prejudica o animal. O vegetariano, ele não comer a carne, se não for fundamentado nesse conceito, e achando que simplesmente porque a carne ofende, ele está equivocado nesse sentido? Não, se ele comer outras coisas para substituir, se ele comer outros alimentos que substituam a proteína animal, não tem nada equivocado. Então não é porque a carne faz mal. Ele pode comer e a carne não faz mal. Olha, não é? Depende do jeito que a carne é produzida. O Celerino vai falar. Se você pega o peixe, o pescador... O Celerino vai entrar aqui o pescador, você acabou de ver, o pescador num mar que você vê naquele mar, numa praia mais distante da cidade, o mar que não está poluído. O pescador acabou de pescar o peixe, esse peixe é saudável. Um peixe que... Aí você pega aquele peixe congelado do supermercado, já não é a mesma coisa. O peixe do Capibaribe. Não, o peixe criado em cativeiro, a tilápia, o tambaqui da Netuno. É que é exatamente o do supermercado. Qual é a supermercado. ração dele? Soja transgênica. Está provado que soja transgênica está levando alergia, diabetes, inclusive artrose, inclusive o câncer, né? Então, depende da maneira que se alimenta. Mas hoje, a soja transgênica alimenta porco, galinha de granja, gado, vaca para produzir o leite, galinha de grão, galinha, eu falei, e o peixe, e o camarão. Então, esse produto estão tudo... Agora, quando você tira a carne vermelha, carne de porco, ainda gordura, o poder de acidez é 38 a potencial de acidez. Quando vai comer uma carne, vai acidificar o teu sangue e vai alimentar a célula cancerosa. E está provado. Existem países que não consomem carne. A incidência de câncer é baixíssima. Papua Guiné é um exemplo. Tá? Eu tenho um livro de um médico francês, médico descalço, que eu participei de um congresso internacional em Barcelona, uns 5 anos atrás, não, 10 anos atrás, que o tempo passa tão rápido, né? 10 anos atrás. E ele me deu um livro de presente. A carne e o leite, a primeira causa de câncer é provocada por potencial de acidez. Então, ela tem. Agora, quando você tira a carne, que você não substitui por castanha do Pará, banana e semente de girimum, tu não tem triptofano que tem a carne. Triptofano vai formar serotonina, que é o hormônio da felicidade. Você vai entrar em depressão química. Atendi uma paciente hoje, vegetariana estrita com depressão. Doutor Celerino, aqui no Nordeste se come muito charque e carne de sol. O que é que se faz para que a carne normal ela vire carne de sol e para que ela vire charque? O que é que estão colocando ali que a gente não vê? Mas está sendo moda hoje carne de ovelha e carne de bode, né? Tem até um podômetro lá em Petrolina, que hoje a moda, estão exportando inclusive, né? Porque a carne de ovelha que não dão ração é uma carne muito melhor, mais saudável. A charque, o que é que leva para virar charque? A charque é secar, bota um sal também, né? Depende do lugar. Alguns botam até formol, tá? Depende de onde está produzindo a carne. Então é uma carne altamente... E a questão da gordura que você falou, isso é impressionante. É muita gordura, muita caloria. Muita caloria vai dar o quê? Vai dar obesidade. Está aí a pandemia mundial, né? Que é obesidade, hipertensão, diabetes, artrose e câncer. Porque a artrose também está muito grande nos idosos por causa da questão da... e a obesidade está relacionada a câncer já. Porque antes achava que era só diabetes e hipertensão. Só doença cardiovascular, de coração e tudo, derrame. Mas agora está completamente relacionado ao câncer. Já foi provado. Câncer de mama está associado diretamente à obesidade. Eu estava falando da carne de charque e da carne de sol, apareceu aqui um outro ingrediente. Maria Letícia Pinto, Maciel Pessoa, ela mandou por e-mail. Nós, no Nordeste, gostamos muito do cuscuz. Pode ser até o cuscuz com essas carnes aí, né? Ele é saudável e hoje em dia, que são praticamente todos feitos com milho transgênico, devemos continuar comendo ou faz mal para a saúde? Não. Não faz mal ou não devemos continuar comendo? Faz mal, não deve continuar comendo. Infelizmente, o governo aqui
na sua campanha, recebeu gente da Monsanto e passou a distribuir todos os agricultores, inclusive gente de ONG, hein, que pregava agricultura orgânica. Se ligou um partido aí e passou a repartir sementes transgênicas para os agricultores. Isso é um crime. Isso aí é um oportunismo sem vergonha. Porque está provado que o milho crioulo, que não, o pólen do milho transgênico não consegue polinizar o milho crioulo. Eu tenho no meu sítio, eu tenho 1 hectare só de milho crioulo, que eu trouxe da Guatemala e do México. É branco, é roxo, amarelo, tudo que é cor. Esse milho crioulo tu pode fazer um cuscuz. Agora, o que está no mercado transgênico aí é aumentar as doenças provocadas pelo transgênico. Minha gente, eu quero fazer um desafio para vocês. Confesso que Tem quase terminando o programa, eu ainda não estou sabendo montar meu prato. Eu chego no self-service, e aí, o que é que eu boto para que tenha ali um prato Que saudável? idade você tem? 54. Qual é a predominância? Construção, proteção ou energia? Para o teu trabalho sedentário? Proteção. Proteção. Priorizar o quê? Leguminosas, verduras, tubérculos, é o que eu faço. Meu café da manhã é tapioca ou batata doce com casca, né? Onhão, aí o povo come um kefir, mais tarde, às 10 horas, uma banana seca, meio-dia, arroz, porque o arroz e o feijão é a melhor parceria que tem. Tem todos os aminoácidos importantes para o teu organismo. A melhor parceria do Brasil é o arroz e feijão, que baixou o consumo de feijão hoje em dia. Tá? Então, arroz e feijão, aí tem tirosina também ajuda a combater a depressão. E você entra com um feijão branco, feijão verde, não feijão preto. Feijão preto tem muita toxina. Tu mata rato com feijão preto triturado cru, sabia? Aí o pessoal bota a cozinhar o feijão preto, não põe de molho, a noite anterior, não lava com 2 águas, bota a cozinhar com louro. Aí quando tira da panela, vai comer, dá um cheio de gás. Se você botar a cozinhar um feijão, tem que botar o louro no final. É uma planta aromática. Qual o papel do louro? Evitar os gases. Então você bota a cozinhar o feijão, tira do fogo, coloca o louro, aí aquele feijão é mais saudável para o teu organismo, evita os gases. Tá? Então o pessoal já perdeu a raiz da culinária, que é uma ciência e uma arte também, né? Nessa alimentação que o senhor faz, o senhor já vai conseguindo chegar em quantos anos? Estou com 76, sem ter nenhuma patologia. Não sou obeso, não sou hipertenso, minha mãe era diabética. Hoje em dia, a teoria de que não é 50% de gente, 50% de estilo de vida. 90% do negócio do câncer de mama está ligado com o estilo de vida, 10% só que é genético. Eu não sei se a televisão consegue mostrar como a gente vê assim pessoalmente, né? Mas eu estava colocando para o senhor que essa sua idade é pedagógica, né? A pessoa chegar a essa idade com uma cara de 60, 62, né? É uma coisa assim impressionante. E o senhor falava que isso tem uma relação direta com a alimentação. Sabe que Mahatma Gandhi diz uma coisa muito importante. Eu só posso mudar no mundo que eu mudar em mim. Enquanto eu não mudar em mim, não vou conseguir mudar em ninguém. É aquela história do beija-flor, né? Cada um tem que dar a sua parte. Eu já vi hoje Coca-Cola baixando a venda. Há 30 anos que eu combato a Coca-Cola. Mas vamos introduzir mais uns alimentos aí nesse nosso cardápio, né? Eu quero acrescentar o ovo. Ah, sim. Doutora, vamos começar com a doutora Bárbara. Pode Posso comer quantos ovo. ovos por dia? Normalmente a gente recomenda uns 4 por semana. Em média, é isso aí. Não sei se você está... O Lair Ribeiro toma 3 por dia. Só que é o Lair Ribeiro, né? Endocrinologista. É porque a gema tem colesterol e a gente tenta, mas a clara não tem problema não, a clara pode comer. Mas aí, como a gema tem colesterol, a gente tenta diminuir um pouco, mas 4 por semana em média. Pouco, legal. né? Olha, se você botar outras Tem proteínas... pessoas que colocam 2 de uma vez, 3 de uma vez. Mas Não. aí tem... veja, Tem gente demais, que engole assim, cru. Lair Eu Ribeiro... estive em Sairé, sábado passado, um rapazinho lá, né, fez uma descarga de um material de construção para um amigo meu, depois ele pegou assim um ovo de capoeira, partiu e pá. Ainda bem que era capoeira, engoliu. que se fosse, estaria com a salmonelose. Não, mas a recomendação em média são 4 por semana por conta da gema que é rica em colesterol. É bom, mas assim, não precisa ser tanto. Agora, isso muda muito, é o que eu estava falando, né? A gente estava falando no intervalo. As coisas surgem muito, existe um estudo, aí depois tem outro estudo que diz que não é... Eu até vi uma piada uma vez que era engraçada, era um nutricionista falando, ó, coma ovo. Aí depois ela risca, não coma ovo não. Então, ovo de codorna. Então, não pode. Não pode. Assim, tipo, essas coisas mudam muito, mas em média a gente recomenda uns 4 por semana, mas a clara poderia mais. Aí tem aquela questão.
de onde vem esse ovo, né? É ovo É, de esse granja, é ovo o de problema. capoeira. Aí tem Não, ovo outra de questão, capoeira, né, se a gente o for ovo falar. cozido ou o ovo frito? Frito com óleo ou frito com margarina? A com margarina água. vira trans, ou só com água? E a quantidade de sal? Então, são essas coisas que acabam promovendo uma grande confusão na cabeça das pessoas. Mas, doutor Celerino, Olha, eu como 4 ovos por semana, não como mais. Agora, porque o colesterol não sobe só por causa da alimentação, não. Não. Tem uma tribo na África que come um montão de gordura, colesterol normal. Eu tenho pacientes que perderam 4 quilos com 500 de colesterol. O marido trocou ela por 2 de 20. A mãe faleceu, o filho entrou na droga. Quer dizer, o estresse também é emocional. Então, hoje o estresse tem físico, químico e emocional. 3 níveis de estresse. Tu tem que ver, cada pessoa, tu tem que adequar, ela se adequar mais. Você vai dar um método, a pessoa vai se adequar segundo a sua demanda, segundo a sua família. É muito complicado o negócio, né? Mas eu, especialmente, eu acho, concordo que 4 horas por semana teria... O colesterol, ele, né, 15% é de alimentação, 10, 15%. O resto é endógeno, o colesterol ele é endógeno, diferente do triglicerídeo. Então, não é só isso. Mas aí é aquela história, como tem o percentual, quanto mais colesterol bom a gente se alimentar, é melhor, né? A questão do ovo frito, assim, normalmente eu não boto gordura nos ovos que eu faço em casa. A gente frita, mas eu não boto gordura, nem margarina, nem azeite, nada. Frita. É na água, ou então naquelas Então, panelas puxei, que... na água. Que aí, ou então naquela panela que não coisa nada. Porque às vezes você bota o azeite, por exemplo, o azeite é bom, o azeite cru, o azeite de oliva é um alimento saudável. Mas ele é calórico também, não pode simplesmente, às vezes a pessoa bota na salada assim um monte de azeite. Azeite pode, não, ele é calórico, ele é uma gordura, ele é calórico, ele tem caloria, ele engorda, mas ele é saudável. Ele cru. Quando você esquenta o azeite, você perde um monte da qualidade boa do azeite, você perde, destrói. Aí vira um óleo normal. Pois é. Aí vira veneno. Certo, doutor Celerino, o alimento cru e o alimento cozido. Né? Frutas, verduras, normalmente verduras, né? As pessoas fazem a opção pela crua, pela cozida. E a gente chega também na questão de peixe, né? O peixe, o japonês gosta muito do peixe cru, e isso se popularizou aqui na cozinha japonesa, né? Que chegou ao Brasil. Há um médico alemão, que estuda na Alemanha, que fala o seguinte: o lugar do médico é na cozinha. Ele é essencialmente crudífero. Eu não sou contra, só que eu não aguento, eu sou eclético. Eu sou gaúcho, tirei minha carne, comi meu tumor de posse, comi meu tumor 95 dias, me autofragiei, e daí em diante suspendi toda a carne, aliás, minto, cada 15 dias eu como um pedacinho de ovelha aqui, eu crio. Mas eu estou preferindo as verduras cruas, elas têm mais enzimas, coenzimas, vitaminas, que vão ajudar no processo Mas metabólico. o senhor come, por exemplo, um quiabo cru? Como? Chuchu, maxixe? Couve chuchu. crua, maxixe. A questão depende do tempero que você dá lá na comida. Porque assim, no hábito das pessoas, tem umas que elas são naturalmente cruas, né? E tem outras que as pessoas optaram por cozinhar. Por cozinhar. Né? Como é o caso dessas que eu citei. Pois é. Então, é possível encontrar paladar mesmo no maxixe ou no Dependendo quiabo? do tempero que você faz. Na culinária tem a ciência e tem a arte, né? A ciência é o conhecimento do alimento. Agora, a arte é como preparar o alimento. A minha esposa, ela é árabe, palestina. Ela prepara a comida lá, ela prepara um hummus com grão de bico espetacular. Ela prepara aquele, com a berinjela, aquele, como é que é, baganagush, espetacular. Tudo é o tempero. Uma salada bem temperada com gersal é muito gostosa. Se esse tempero for o molho shoyu? O shoyu já é transgênico, a gente não usa mais. Tá? A gente usa mais limão na salada e um pouquinho de azeite de oliva extra virgem para pegar a vitamina A. E sal, né? O soja tem muito sal. Pois é, eu uso o sal do Himalaia, então sal grosso, marinho. Porque esse sal não tem só cloreto de sódio, né? Porque o sal refinado só tem cloreto de sódio, aí tá, a hipertensão é demais. Mas o sal grosso, ele tem outros sais minerais, tem outro também, né? Certo, o tempo do programa, né, terminou. E me parece que é meio difícil você montar uma cartilha definitiva. Bom, essa é a minha cartilha, né? Eu vou seguir à risca essa cartilha. Então, talvez o grande caminho seja mesmo você ter um acompanhamento de uma nutricionista, se não particular, mas buscar esse profissional na rede pública. Nós temos isso com facilidade, esse tipo de profissional na rede pública? Olha, rapidinho, que nada na rede pública é fácil, mas existe sim. Então, se não existir, né, a contento, é importante que a população pressione por isso, né, para que haja política pública nessa área, para que nós possamos melhorar a nossa alimentação. Doutor Celerino... Mas tem que mudar a universidade,
Tem que fazer mudar os currículos da alimentação e nutrição, porque estão defasados muito da realidade de hoje. Pronto, então é outra questão também aí que fica posta nesse programa. A gente agradece a sua participação, agradecemos a participação dos nossos convidados e até um próximo programa. Boa noite.